Aê! Beleza, obrigado, pessoal. Todo mundo alimentado? A gente estava alimentado espiritualmente, agora alimentamos a nossa barriguita, uns um pouco mais, outros um pouco menos, o Moisés mais na prancha e eu mais um pouco mais de prancha, né, Moisés? Coisa linda. Então, pessoal, vamos voltar, sentar. Oi, tudo bem? Entra. Eu queria sortear 3 pessoas. Assim, ó, eu vou fazer o sorteio, não para o sorteio dos livros, tá? Eu quero que sorteie 3 pessoas aqui, que vão ficar em pé e nós vamos fazer uma dinâmicazinha com elas. Vamos lá. Primeira pessoa. Atenção, isso não é sorteio de brinde. Luciano Cardoso. Cadê o Luciano? Luciano Cardoso. Pastor Luciano. Então fica no lugar do Luciano, fica o Lucas. Pastor Lucas, tu fica no lugar do Luciano, tá? Próximo sorteio. Giovanni Aparecido Vieira Oliveira. Giovanni, vem cá, Giovanni, por favor. Junta-se ao pastor Lucas. Lucas, chega aqui na frente, por favor. Próximo sorteado. Cristiane Lopes Lins da Cunha. Cristiane está aqui. Cristiane Lopes Lins da Cunha. Não está. Próximo, então. Mais um. Juan não está também. Juan não está. Mais um. É vocês mesmo. Alain. O Alain não está. Então tá, mais um então, vamos lá, o último agora. Se não tiver, eu vou achar no dedo. Marco Antônio Marques Júnior. Marco Antônio Marques Júnior não está. Então eu vou dar-lhe uma, vou dar-lhe duas. Ó, eu vou apontar aleatoriamente, fazer igual o sorteio para quem está aqui. Aqui! Aqui, você. Aqui, tu. Não, é tu que olha para trás mesmo, é tu mesmo. Vem cá, querida. Vem cá, Valéria. Ó, vai ganhar um brinde direto quem disser, ou que o grupo, vamos botar com o grupo, tá? Vocês têm 1 minuto para discutir. Quais foram as 3 dimensões de discipulado que foi falado até agora aqui no evento? Vamos lá, 1 minuto. Tic, 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 tic. Tic, 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 30, tic, 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 29, tic, tic, 28, 27, 26. Sabem? Quem é? Pessoal, relacional e espiritual. Aê! Muito bem! Ganharam! 1 livro para cada um. Vamos lá. Aê! Coisa linda! Valeu! Ó, pronto. Se não tiver troca também, a gente troca depois também, tá bom? Eu vou te dar aquele que tu desse para nós. Valeu, galera. Então, agora vamos fazer mais um sorteio, Júlia. Agora tá valendo uma camisa do nosso congresso. Essa camisa linda. Atenção. Clarice Ribeiro da Rosa. Cadê a Clarice entrou na hora, né? Aê, Clarice. Clarice, ó, se não servir, se for do teu tamanho, a gente troca com a Luciana ali, tá bom? Beleza, só me dá aqui e devolve. Depois, não, me devolve tudo. Eu vou precisar dela. É só pegar lá com a Luciana. A Luciana tem crédito, que não sei se é esse tamanho dela. Outra, vão atenção agora. Nós vamos sortear um livro que abençoou muito a nossa vida, escrito pelo nosso saudoso pastor Paulo Solanca, né? Discipulando Casais. Esse livro fez diferença na minha vida e na vida da Luciana, né? Então, vou sortear. Atenção, vai lá. Josiane Polastri Bonfim Rezende. A Josiane estava aí hoje, eu vi. Ela estava aí. Oh, de novo, perdeu.
De novo, a Luciana mandou levantar as calças. Sheila, já foi. Atenção. Iracema Maria. A Iracema já ganhou. Mais um, mais um. Raquel Jerônimo. Não tá. Tá aí a Raquel? Não tá. Mais uma, mais uma. Fernando Hadlick. Não tá. Vamos lá. Mais um. Senão eu vou no dedão, hein? Valéria. Hã? Já ganhou, pula. Laura Pereira de Orix. Laura, aê, Laura! Muito bem. Agora mais um sorteio. Nós vamos sortear um curso Durma Bem, Meu Amor. Bota na tela aí, por favor, ô, Júlia. Durma Bem, Meu Amor. Esse, ó, são todos meus netinhos ali, ó. Olha a coisa linda. Meus netos todos estão aí, falta mais um, falta mais 3, na verdade. Esse é um curso muito legal e é um curso que funciona, que eu vi funcionar na vida dos meus netos. A questão de dormir 7h30, 8 horas da noite, dormir até 6 horas, 6h30 e dorme a noite toda. Então, é um curso que a Bruna ofereceu, né? E eu queria sortear agora. Vamos lá, vamos lá, Júlia. Quem não tiver criança, quiser abençoar a pessoa do lado, por exemplo, ou um primo, um amigo, tá? Fique à vontade. O sorteado vai falar com a Luciana, que nós vamos pegar o teu endereço e vai na tua casa. E-mail, desculpa, a Luciana sabe mais que eu. Neilame Crim de Souza Cunha. Não? Ó. Mais um, Júlia. Senão vai no dedão. Atenção. Moisés de Oliveira! Lá, 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 lá. Vem cá, rapaz. Aê! Coisa linda, então. Gente, queria chamar aqui o pastor Júlio Rosso, né? Que ele vai... Desculpa, Júlio Bueno, desculpa, Júlio. É muito Júlio para nós, né, Júlio? Ele vai trazer agora, falar sobre tá aqui, cadê? Dimensão geracional do discipulado. Okay. É isso, Júlio? Isso. Vamos orar? Vamos. Obrigado, Senhor, por mais esse tempo aqui, ó Pai. Obrigado pela vida do pastor Júlio, o Senhor que tem colocado a sua vida à disposição para que o teu evangelho fosse transformado, fosse nos transformar, Senhor, e a cada dia, Pai, que tu use eles agora para trazer a nossa palavra ao nosso coração. É a oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Júlio. Gente, muito boa tarde. Meu nome é Júlio Bueno, eu sou corretor de imóveis de alto padrão lá em Jurerê. Se você está procurando uma casa... Não é isso, desculpa, pastor. Vou começar de novo. Meu nome é Júlio Bueno, eu moro no norte da ilha, estou aqui na PIB há 3 anos e temos tido um excelente momento aqui como vocês. Sou pastor batista desde 1995. Deixa eu falar um pouquinho sobre o meu começo, as minhas origens. Eu cresci num lar cristão, só que era de um ramo denominacional que se falava mais sobre um evangelho social e mais sobre teologia da libertação do que o evangelho redentor em Cristo Jesus. E eu só fui entender a graça de Jesus no dia 23 de janeiro de 1987. O Senhor me converteu, me transformou, e desde então, desde aquela época, eu comecei a entender um pouquinho do que era fazer um discipulado e ser um discípulo de Jesus. Eu entendi, assim como muitos aqui entendem, que discipulado está relacionado a um processo contínuo e é muito vida na vida, é a intensividade de você estar de uma maneira intencional investindo na vida de outras pessoas. E como eu era jovem naquela época,
muito shopping. Cadê minha amiga Cacau? Cacau não está aqui hoje. A Cacau fica brava comigo porque eu falo que ela é uma senhora, uma velha senhora. Mas tudo bem, 46 anos. Ontem eu fiz 57. Bom, nesse ramo denominacional que eu cresci, tem até uma piada muito interessante. Falou que no Nordeste, alguns anos atrás, teve uma seca tão grande que a Igreja Batista, que tradicionalmente batiza as pessoas por imersão, começou a batizar por afusão. A Igreja Ortodoxa grega, que batizava por afusão, começou a fazer por aspersão. A presbiteriana, que faz tradicionalmente o batismo por aspersão, começou a passar um pano úmido na cabeça dos batizandos. E na igreja metodista, de onde eu vim, só passava um paninho seco para tirar a poeira, né? E aí o Senhor me alcançou nesse momento. E me alcançou com tanta paixão, e eu me tornei um sedento pela palavra de Deus e queria falar de Jesus para todo mundo e para todos os meus amigos. E desde pequeno eu estava muito ligado a esportes radicais, então eu peguei essa paixão dos esportes radicais e implantei numa metodologia na primeira igreja batista de São José dos Campos. E esse ministério tinha 3 bases, 3 pilares: esportes radicais, vida radical, que levava a um compromisso radical. E aí nós criamos o Extreme, um ministério que existe até hoje. Quando chegamos na primeira igreja batista, tinha aproximadamente 30 adolescentes, 35, quando nós fomos embora, eram mais de 250, tinham reuniões que nós fazíamos que tinham 500, 600 adolescentes e jovens, foi uma loucura. E nós fizemos esportes como esse, fizemos cascading, fizemos rapel, mountain bike, rapel em prédio abandonado, trekking, subimos o Pico das Agulhas Negras algumas vezes, acampamento rústico, mergulho, tínhamos um time de mergulho. Então, usando todas essas ferramentas, porque eu entendi que eu tinha um compromisso com a minha geração. Então, fizemos de tudo que era possível para atrair pessoas usando esporte radical. Depois de alguns anos, eu criei o MT28. E o MT28 está relacionado ao ID de Jesus, Mateus 28. E o slogan era compromisso com esta geração. E aí todo mundo que participava do ministério entendia que nós tínhamos um compromisso de fazermos discípulos para essa geração. E fizemos as mesmas coisas e coisas ainda mais, salto de paraquedas, continuamos fazendo mergulho, ali estou eu e meu filho Pedro na Pedra do Baú, lá em São Bento do Sapucaí. Então, todo tipo de esportes, todo tipo de aventura, nós usamos para alcançar a geração, fazendo um discipulado, andando com eles, comendo com eles, acampando com eles, até que, num determinado momento da minha vida, eu entendi que eu estava quase certo. Até aquele momento, eu entendia um compromisso geracional do discipulado. Eu tinha um compromisso com a minha geração. Mas certo dia, ouvindo um pastor falando sobre a questão de compromisso com geração, me abriram os olhos e eu comecei a entender que o meu compromisso não é somente com esta geração. É um compromisso transgeracional, é um compromisso com a próxima geração. Porque se o nosso compromisso for somente geracional, essa geração vai envelhecer e, junto com o envelhecimento, acabam-se também as perspectivas ministeriais. Então eu mudei o slogan para compromisso com a próxima geração. Um texto da Bíblia que eu separei aqui, Salmo 78, 3-6, que diz assim: histórias que ouvimos e conhecemos, que os nossos antepassados nos transmitiram, não esconderemos essas verdades dos nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas, pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel. Ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse, e eles, por sua vez, a ensinarão a seus filhos. Salmo 78. Entendam, queridos, que
um compromisso geracional é uma parte do nosso trabalho. A missão da igreja é ter um compromisso transgeracional, é com a próxima geração, é com a geração que vai chegar. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, e eu quero falar rapidamente, e depois qualquer dúvida, vocês podem vir a mim, que eu vou indicar o pastor Guilherme para você responder as perguntas, para ele responder as perguntas, tá bom? Para você ter uma ideia, tem uma empresa que vocês conhecem, vocês já assistiram filmes, vocês já sonharam com os desenhos animados, que é a The Walt Disney Company. Walt Disney Company foi fundada em 1928 por Walter Elias Disney. 23, isso. Tá lá, desculpa. Em 1937 foi lançado o primeiro desenho, chamado Branca de Neve. Em 1940, Pinóquio. 41, Dumbo. 42, Bambi. Em 1950 foi lançado Cinderela. 51, Alice no País das Maravilhas. Em 1955 foi fundado o parque da Disneylândia em Anaheim, Califórnia. Quantos de vocês são fãs da Disney aqui? Olha aí, coisa linda. Quantos já assistiram o Rei Leão mais do que 50 vezes? Gente, o Walt Disney teve um sonho para alcançar aquela geração. E ele fez de tudo possível para tornar aquele sonho realidade. E o slogan do Walt Disney Company é: os sonhos se tornam realidade. E ele impactou a sua geração. Um pouquinho depois, no ano seguinte, nos próximos anos, The Walt Disney Company comprou a Pixar, comprou a Marvel, comprou a Lucasfilmes, fez um conglomerado de parques e um conglomerado de redes de televisão, de broadcast, jornalismo e tudo, para impactar a geração, a nossa geração. Só que, em 2018, houve uma mudança nos paradigmas de Walt Disney Company. Duas grandes instituições financeiras, a BlackRock e a Vanguard, aportavam uma grande quantia. Hoje essas duas companhias detêm quase 30 trilhões de investimentos no mundo inteiro. E eles chegaram para a diretoria da Walt Disney Company e falaram: se vocês não adotarem a agenda woke, nós vamos retirar os nossos investimentos da sua companhia. Então, a nova diretoria entendeu aquilo que eles estavam propondo: ou vocês mudam por uma agenda ESG, com todas as plataformas falando sobre como ensinar a próxima geração sobre sexualidade, sobre envolvimento com a natureza, responsabilidades das companhias, ou então, se vocês não forem por esse caminho, nós vamos retirar o investimento e vocês vão ficar mal das pernas. The Walt Disney Company cedeu, e com isso, alguns sonhos morreram. Nós sonhamos com Cinderela, Branca de Neve, morrendo, recebendo um beijo do príncipe, agora o príncipe vai salvá-la, e o príncipe vai levá-la para o castelo. Isso morreu. Hoje você tem uma pauta feminista, onde as mulheres são autossuficientes, que elas não querem ser salvas por nenhum príncipe, que elas querem ser diretoras de grandes companhias. Não tem nenhum problema com isso. O que está acontecendo, que é o problema, é você pensar na próxima geração, na geração dos nossos filhos, dos netos de vocês, dos meus netos que virão, se Deus quiser, né? Não tão cedo. Não tão cedo. Go slowly, ok? Se serviu a mensagem para os nossos filhos, é para a próxima geração. Eles estão pensando na próxima geração, porque a nossa geração já foi formada. A nossa geração continua apaixonada ali pelos desenhos do Dumbo, do Bambi, da Cinderela, mas a próxima geração que está vindo, a next generation, precisa estar de acordo com essa nova agenda woke. Você consegue entender, então, o que é um compromisso discipulado transgeracional? Não é para essa geração,
é para a próxima geração. O que ouvimos e aprendemos e aquilo que os nossos pais nos contaram, nós contaremos aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos as grandezas do Senhor, tudo o que Ele fez e as suas maravilhas. Então a igreja de Jesus, ela tem que entender que existe um compromisso de uma dimensão do discipulado que não é só geracional, ela é transgeracional. Ela olha lá na frente e pensa nas estratégias de como que ela vai alcançar a próxima geração. Só que nesses mais de 30 anos de Igreja Batista e quase 50 frequentando igrejas de todos os tipos, eu tenho percebido que, em geral, a igreja cristã, ela é mais reativa do que proativa. Nós reagimos a situações, nós reagimos a mudanças, nós reagimos a novos conceitos, ao invés de propormos mudanças de uma forma proativa. Nós nos sentimos mais confortáveis sendo reativos do que nos impulsionarmos, darmos o rosto para a pancada, para tentarmos uma proatividade. E muitas vezes a igreja vai ficando para trás na história, onde a sociedade está discutindo alguns temas que dificilmente vão penetrar na igreja. E quando chegar no nível de discussão do discipulado transgeracional, aquele tema já ficou antiquado. E tem vários temas que eu poderia falar aqui, mas não vem ao caso. Todavia, apesar de eu ter completado ontem 50 anos de vida, eu me sinto jovem, eu me sinto serelepe. Eu coloquei no grupo da minha família que eu ainda tenho muita lenha para queimar. Aí minha sogra respondeu, não queima tudo para deixar um pouco para a Cris, né? Então eu vou mais devagar. Para vocês entenderem um pouquinho essa discussão do nosso compromisso transgeracional, eu quero falar do Rony e da Bárbara. Rony e Bárbara, 2 filhos agora adolescentes, mas em 2022, pode colocar o próximo slide. Em 2022 eles ficaram preocupados o que ia ser o futuro dos filhos deles, porque eles já não estavam mais querendo vir à igreja, a comunicação já não estava de acordo com aquilo que eles esperavam, eles estavam entrando naquela fase da pré-adolescência, onde os hormônios explodem, e se vocês lembrarem da pré-adolescência de vocês vão lembrar do que a gente está falando. 2023, lançaram para o conselho o desafio de começar um novo ministério chamado MPA, Ministério de Pré-Adolescentes. O Rony e a Bárbara, nessa proatividade, Rony, você está por aqui? Me paga depois aquilo que a gente combinou, tá bom? Rony e a Bárbara, nessa proatividade, chamaram alguns pais que tinham os filhos nas mesmas condições que os filhos dele e convidaram algumas outras pessoas para participarem desse novo ministério. Aí chamaram eu e a minha esposa, descobriram que a gente tinha trabalhado com adolescência quando éramos jovens, e começamos a trabalhar juntos, dando a cara do MPA, que é o Ministério de Pré-Adolescentes aqui nessa igreja. Então, em março de 2023, esse ministério começou. Nós tínhamos 15 pré-adolescentes, um espaço pequeno, confinado no 4º andar, e durante o ano nós montamos uma estratégia, vamos fazer isso, queremos chegar em tal lugar, vamos fazer eventos pontes para que a gente consiga atrair pais e conectar pais, filhos com outros pais. Tínhamos 15 pré-adolescentes, a média da nossa participação. Em 2024, fizemos o primeiro acampamento do MPA, um ano de ministério, juntamos 67, que nem monstrinhos como aqueles ali, ó. 67. A frequência começou a crescer, a programação começou a ser intensa, passeio, trilha, dia na praia, luau, e tentamos fazer de tudo para comunicar o evangelho para a próxima geração, não para essa geração, para a próxima. Eles, a geração do MI e assim por diante. Esse ano fizemos um acampamento, acabamos 2 semanas atrás, com quase 90 pré-adolescentes. A nossa frequência hoje esbarra 80 pessoas nas nossas reuniões. Por quê? Não, a palma é para o reino.
nós entendemos que o discipulado tem que ser transgeracional. Então não tem que ser a linguagem que eu quero, mas é a linguagem que comunica para ele. E aí nós nos esforçamos, nos reinventamos, e hoje temos uma equipe de mais de 30 pessoas, tem gente na fila de espera querendo servir no MPA, porque os pais também entenderam que aquilo estava fazendo e comunicando com a geração deles, dos filhos, num discipulado transgeracional. E o problema, que antes era um problema, trazer os filhos para a igreja, hoje o problema é trazer os pais para a igreja, porque os filhos não querem parar, os filhos não querem faltar. Tem uma menina aqui que eu chamo de A Coisa, está lá atrás, carinhosamente, com todo o meu amor, ela não queria visitar um parente dela lá no interior do Paraná, porque ela ia perder uma programação do MPA. Aí os pais tiveram que obrigar, você vai porque nós somos família, e ela foi amarrada. Criamos um problema, os filhos querem que os pais cheguem às 9 horas aqui na igreja. Criamos outros problemas, as crianças do MI, Ministério Infantil, elas querem ir para o MPA. E mais um problema, as crianças do MPA não querem sair do MPA. E mais um outro problema, tem muito pai voluntário que chega lá e quer ficar com a gente. Problemas, estamos resolvendo isso. Mas eu quero mostrar para vocês que quando você pensa na próxima geração, não é a música que eu gosto, não é o estilo de palavra que eu gosto, mas é aquilo que comunica as verdades eternas na linguagem daquelas crianças. Porque daqui a pouco, todos nós, vocês vão estar como eu, cabelos brancos, grisalhos, alguns estarão como Edson, sem nenhum cabelo. E nós precisamos manter a próxima geração conectadas com as verdades eternas de Jesus. Então, essa minha palestra que começou falando um compromisso, a disposição, a dimensão geracional do discipulado, eu pessoalmente alterei para a dimensão transgeracional do discipulado, porque o que nós queremos e temos que fazer como igreja é entender os desafios da próxima geração e suprir necessidades para que eles conheçam a palavra do Senhor. Eu quero terminar aqui essa palavra para vocês verem um videozinho do nosso último acampamento. Tivemos 90 crianças, ministério de 2 anos, tá? 90 crianças saindo ali apaixonadas por Jesus, com vidas transformadas, falando que Jesus esteve presente na vida deles, escrevendo uma nova história. E se seu filho teve, e você tem visto a mudança na vida do seu filho, só dá um sinal aí, para eu ver. Olha aí, gente. Testemunho dos pais, de que um discipulado, uma dimensão transgeracional, precisa acontecer. Nós precisamos repensar as nossas estratégias para alcançar a próxima geração. Assista então esse vídeo e eu termino minha palavra. Se quiserem imóvel em Jurerê, falem comigo. Aqui nós não temos touro mecânico, temos melhor, temos um touro orgânico. You ain't
mais o quê? 2.460.000. Legal, muito bom o vídeo, né? Parabéns à turma da mídia aí. Eu vou pedir para todo mundo ficar de pé, pode ser? Eu queria que os pequenos grupos se encontrassem, pode ser? Queria que vocês sentassem juntos. Se tem alguém do seu grupo discipular aqui, junta esse povo num canto que a gente vai fazer dinâmicas com esses grupos. Pastor Guilherme, o povo do seu grupo está aí? Então, vocês têm que sentar perto do pastor aqui. Mudem de lugar. Vamos lá, gente. Procurem o povo dos grupos aí. Ah, eu não tenho grupo. Você vai esperar o pessoal se achar e depois... Você pode sentar. Quem não tem grupo pode sentar e depois eu vou dar um desafio para vocês. Então, o povo dos grupos aí tem que encontrar lugar para sentar perto do... Tudo junto. O grupo vai se achando e vai sentando. Vai se achando e vai sentando. Uau, se fez luz. Vamos lá, os grupos vão se achando e vão sentando. Agora eu vou pedir... Todo mundo sentou? Pessoal dos grupos aí, todo mundo sentou já? Ainda tem gente de pé? Todos os grupos sentados? Ainda tem gente de pé. Batista não é simples de você movimentar pelo salão assim, não. Fazer Batista sair do lugar não é simples, não. É sofisticado o negócio. Por que quer mexer comigo aqui? Então vamos fazer o seguinte agora. Quem está sem grupo vai ficar de pé. Quem está sem grupo fica de pé.
E eu quero falar com o pessoal dos grupos para adotar alguns desses. Então, convidem essas pessoas para sentar perto de vocês. Olha lá, convidem essas pessoas para sentar perto de vocês. Olha lá, já estão querendo adotar vocês lá atrás. Convidem os sem grupo. Eles não são sem terra, gente, não fiquem com medo. Eles só são sem grupo. É só para adotar e sentar. Não precisa colocar o assunto em dia. É só para adotar e sentar. Isso. Eita, povo bonito. Legal. Estamos organizados já? Nesse tempo agora, nós vamos conversar. Nós vamos bater um papo sobre a essência da vida discipular, que é viver em união ou viver em unidade. É isso que a gente vai conversar. E nós vamos começar. Gente, isso aqui é um grupo? Isso não é grupo, isso é congregação. É o seu? Ah, são 2 grupos. Isso aqui dá para triplicar ou quadruplicar. Você enxerga 4 líderes aí, Guilherme? Pede 4 líderes para ficar de pé, por favor. Pede. 4. Ele está fazendo desentendido, mas eu já entendi. E o 4, qual é? Não serve. Quando você multiplica, você nunca vira um líder. Você sempre supervisiona o que vai acontecer depois. Quem é o 4? Gessé. Isso, ótimo. Então, esses 4. Então, depois daqui do congresso, nascem 4 grupos. Simples assim. É só uma questão de agendar. Gente, eles vão conseguir conversar, coisa que há anos eles não conversam, porque vão ser 4, 5 pessoas na casa. Quando tem 20 pessoas num grupo, você não conversa, não é verdade? O falador fala a noite toda, sempre tem. Todo grupo tem um falador, não tem? É o falador e a faladora. Domina a conversa. Não é assim? Aí, quando você tem 4 pessoas, 5 pessoas, o falador não está lá, ele foi para outro grupo. Fica aquele silêncio, é constrangedor. Aí alguém fala. Ele descobre que ele tem voz e que ele vai ser ouvido. A importância da gente sempre manter os grupos com 8 pessoas para baixo, é isso. Tem uma outra coisa. Eu sei que o povo aqui, primeira igreja, todo mundo é rico, né? PIB, turma de PIB, todo mundo é rico. Todo mundo mora em mansão no Jurerê, né? Um grupo com 8 ou menos pessoas cabe em qualquer casa. Esse grupo não cabe em qualquer casa. Ah, mas aí esse é o pecado. Grupo não é para se encontrar na igreja. Grupo é para se encontrar na casa, porque daí você convida o vizinho. Eu vou repetir. Grupo é para se encontrar nas casas, porque você convida o vizinho, que não vem para a igreja, mas na sua casa ele vai. Não é verdade?
carapuça serviu? Serviu? Puxa. Eles resolveram o problema do tamanho do grupo, mas criaram um problema maior ainda. Eles transformaram o grupo numa panela com tampa. Constrangi vocês? Essa era a ideia. Pode sentar. Obrigado, gente. Eu queria que vocês conversassem, e em um grupo grande como esse, vocês vão precisar dividir em grupos menores de 4, 5 pessoas, tá? Então, eu vou querer que vocês façam, dentro dos grupos de vocês, grupos de 4, no máximo 5 pessoas, para vocês responderem uma pergunta que vai aparecer agora aqui na tela. Como que você consegue viver unidade em uma igreja com 50, 100, 1000, 5 mil, 10 mil membros? Quantos membros tem a igreja aqui? 700 membros. Como é que você consegue viver unidade em uma igreja com 700 membros? Para a gente ter facilidade de fazer esses grupinhos de 4, vamos ficar de pé de novo? Forma esses grupinhos de 4 dentro do grupo e respondam essa pergunta.
Minha gente, posso incomodar vocês um pouquinho? Eu queria que vocês reunissem o grupo agora, o grupo inteiro, e que o grupo inteiro conversasse sobre o que vocês conversaram nos grupinhos. Bem rapidinho, quais as ideias principais que vocês ouviram. Tá bom? Então, agora, junta o grupo inteiro. Quais as ideias principais que vocês ouviram no grupo inteiro? Vamos lá. Posso interromper vocês? A conversa está boa. Vamos sentar de novo. Alguns anos atrás, o pastor Marcos Paulo, lá da nossa igreja, ele dirigiu um projeto e nós gravamos um vídeo tratando sobre a unidade da igreja, sobre a vida discipular. E eu queria que você assistisse esse vídeo e eu queria que você tomasse notas. Você pode fazer isso? Que você anotasse aquilo que te chamou a atenção. O que você vai ouvir nesse vídeo que você diz, interessante, me chama a atenção, gostei disso. Quem sabe isso pode ser até uma outra reunião do seu grupo em casa, nos que se reúnem em casa. Vocês podem usar o vídeo para promover um bate-papo e vocês contarem o que vocês anotaram. Tá certo? Posso começar o vídeo? Vamos lá, o vídeo. É um lugar muito especial na vida das famílias, porque muitas vezes é ali no calor da cozinha que a gente consegue conversar sobre coisas muito íntimas. Muitas vezes é na cozinha que pai, mãe e filhos conseguem conversar e descobrir verdades que fazem toda a diferença na história dos filhos e na história da família. Queria bater um papo com você sobre vida discipular e como essa história pode mudar a história da sua vida. Jesus nos fala sobre unidade e ele fala do desejo dele de que seus discípulos vivessem em unidade. Essa é a ideia de igreja. Igreja é formada de discípulos que descobriram a diferença entre união e unidade. Quando nós vemos um saco de batatas e vemos purê, nós começamos a entender o que Jesus tinha em mente quando ele fala sobre união e unidade. Ele diz, eu quero que os meus discípulos sejam um.
para que todos creiam. Quando nós pensamos na necessidade de nós vivermos como discípulos que convivem uns com os outros, quando nós descobrimos a essência da vida discipular, aí fica mais fácil conviver como discípulos. Na vida discipular, você descobre que não basta estar juntos. E o que acontece normalmente com o saco de batatas é isso. Batatas que estão unidas dentro do saco, mas elas continuam separadas. Elas são batatas. Elas não descobriram a força da unidade. Elas estão simplesmente reunidas num saco de batata. Nós vamos falar um pouco aqui sobre o que significa ser transformado por Jesus de um saco de batatas num purê. Você pega a panela e você pode dizer que a panela é o pequeno grupo. E nesse pequeno grupo você coloca discípulos. E os discípulos estão ali. E eles convivem nesse pequeno grupo. É possível eu ter uma união de discípulos sem que eles experimentem aquela unidade que todos nós desejamos ter, que nós lemos lá no livro de Atos, na igreja primitiva. E sabe, esse pequeno grupo precisa experimentar a imersão na palavra de Deus. A água que vai nos ajudar a fazer o pirê pode ser comparada com a palavra de Deus, que é tão necessária para que esses discípulos possam amolecer, possam ser preparados para ser transformados num pirê. Depois que nós colocamos as batatas na panela, elas estão no pequeno grupo. Depois que nós acrescentamos a água, elas estão imersas na palavra de Deus. Elas precisam do fogo para que elas possam cozinhar, amolecer. É onde a intercessão, a presença do fogo do Espírito Santo no coração das pessoas e no grupo, promove o ambiente para que a obra de Deus aconteça naquele grupo e que a verdadeira união de espírito aconteça entre as pessoas. É só aí que a vida discipular de fato começa a se manifestar como algo sobrenatural. Nós só podemos viver de fato vida discipular como Deus planejou quando o Espírito Santo tem liberdade para amolecer nossos corações, transformar corações de pedra em corações de carne. O Espírito Santo tem liberdade para nos amolecer, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito e sermos abençoados para poder abençoar a outros. É interessante porque quando nós experimentamos essa mutualidade da vida do discípulo que quer abençoar outros, nós começamos a experimentar o que acontece na arte de fazer um purê. Você colocou a batata na panela, ela foi aquecida pelo fogo, e aquele fogo da intercessão vai amolecendo o coração. E sabe o que acontece? Você começa todo um exercício de tirar aquelas cascas, as máscaras vão caindo, nós vamos descobrindo quem nós somos, nos deixamos conhecer, e é essa obra que Deus vai fazendo. Deus vai nos libertando e nós vamos sendo autênticos, genuínos. Deus vai nos ajudando a mostrar quem nós somos e nós somos aceitos. Só que tem algumas feridas, e é interessante porque essas feridas demoram mais a sair. São aqueles olhos da batata que tem que fazer um pouco mais de força para tirar. Mas eles saem, porque existe cura. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a ser curados. E na mutualidade, na vivência, nesse processo de nos transformar em purê, experimentar unidade, existe cura de Deus. Existe cura porque nós estamos cuidando uns dos outros. Existe cura porque nós estamos exortando uns aos outros. Existe cura porque nós estamos ensinando uns aos outros. A mutualidade é esse exercício da unidade do corpo, em que nós vivemos corpo de Cristo. Certamente, quando você tem panela, água, fogo, você experimenta aquele processo de tirar as cascas, você vê crescimento. E a vida discipular pode ser muito bem ilustrada por tudo isso. Mas existe um processo final, que é quando você abre a sua casa para receber pessoas que vão experimentar toda essa vivência discipular. É quando você se encontra com seu discipulador e você percebe que ele está investindo na sua vida. Quando você se encontra com seu discípulo e você investe vida na vida.
e você percebe que Deus está agindo através da sua vida e está surgindo uma nova forma de ser. A vida discipular, ela produz isso. Da antiga forma, surge uma nova forma de ser, que tem a ver com o agir de Deus. Foi isso que aconteceu lá na igreja primitiva. Quando você vê Atos 2, eles se encontravam todos os dias. Eles tinham alegria de estar juntos, eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam fazendo as refeições juntos, eles conviviam. E o que aconteceu é que o mundo da época foi impactado pelo agir de Deus na vida daqueles cristãos. O desejo de Deus hoje em dia não é diferente. Ele quer agir através da minha vida, da sua vida. Ele quer agir através da vida do seu pequeno grupo, através da vida do seu discípulo. E o nosso desafio é que a sua vida, a minha vida, a vida do seu discípulo, a vida do seu pequeno grupo, tem um impacto tremendo, transformando a nossa sociedade. E nós chegamos aqui, o purê está pronto. E esse é o desejo de Deus, que nós, na vivência como discípulo, discipulador, que na vivência do pequeno grupo nós nos transformemos num purê, nós tenhamos a experiência da unidade verdadeira, aquele plano que Deus tem para todos os seus discípulos, para a sua igreja. Jesus, lá em João, capítulo 17, ele nos fala sobre isso. Ele mostra de uma maneira muito clara que ele deseja que os seus discípulos sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Esse é o desejo do Senhor. Esse é o meu desejo. Eu quero que você também possa experimentar plenamente o que significa ser discípulo de Jesus. Você está disposto a viver a vida discipular como o Senhor planejou? Que Deus o abençoe e que você possa viver como discípulo de Jesus a cada dia da sua vida. Amém? Que legal. Eu assisti o vídeo e fiz algumas anotações. Eu queria compartilhar com vocês algumas anotações que eu fiz. Tá legal? O primeiro deles é que batata sozinha não faz purê. Vamos lá? Batata sozinha, pode ir para o próximo slide. Batata sozinha não faz purê. Pergunta para a pessoa do lado se ela concorda com isso. Pela internet, ninguém faz purê. Não tem jeito. O problema é que a igreja Saco de Batatas, ela dá ibope. Igrejas que são um amontoado de pessoas num grande salão. Pessoas que não se conhecem, não se relacionam, mas estão lá todo domingo, toda hora que tem culto. Uma igreja discipular é uma igreja onde existem relacionamentos significativos. Amém? A gente investe tempo. Talvez não tenha todas as programações que uma outra igreja tem. Porque esse tempo que a gente investiria em tantas programações, a gente investe em quê? Em relacionamentos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A igreja Saco de Batata não sabe o que é a unidade do corpo de Cristo. Eles não sentem falta da vida discipular. Sabe por quê? Porque eles não conhecem. Eles acham que ser cristão, ser discípulo de Jesus, é conhecer a nuca do irmão. É isso que faz um discípulo. Ele se arruma do domingo, vai para a igreja, cumpre o rito e vai para casa. Eu tenho uma ética cristã acima da média da população e eu sou um bom cristão. Não é um discípulo que faz discípulo e não experimenta a unidade do corpo. Segundo princípio, vamos todos para a panela. Pergunta para a pessoa do lado, você quer ir para a panela? Quer ir para a panela comigo?
Não tem como experimentar a unidade do corpo se eu ficar no cultão, no grande ajuntamento. Se a minha experiência cristã for resumida a um grande ajuntamento ou a uma telinha de computador, eu nunca vou experimentar o que é a unidade do corpo de Cristo. Na realidade, eu nunca vou experimentar o que é fazer parte do corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque é na panela que acontece a exposição à palavra de Deus, não é verdade? É lá que a água vem. Vamos ler juntos 2 versículos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E lá em Hebreus, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, a mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos. Nós precisamos ter um lugar onde a minha mente, o meu coração, esteja exposto a essa palavra. Mas não aquela palavra de coach. Uma palavra que confronta o meu pecado, uma palavra que acalenta a minha dor, uma palavra que renova a minha esperança, uma palavra que me desafia a ir para frente. Todas as dimensões da vida. Tem mais uma coisa que eu anotei aqui. Coloque a panela no fogo. Você quer colocar a panela no fogo? O que é colocar a panela no fogo? Eu quero que o Espírito Santo haja na minha vida com liberdade. Amém? A intercessão, o fogo do Espírito nas pessoas e no PG promove o ambiente para que a obra de Deus aconteça. A minha esposa me contou, depois do pequeno grupo dessa semana, que o pequeno grupo par dela, o feminino, né? Elas se reuniram, e essa semana elas começaram pela oração, porque é sempre tempo da palavra e depois tempo de oração. Nós somos batistas. O tempo da palavra fica enorme, o tempo da oração atropela. Aí sabe o que as senhoras decidiram? As mulheres? Nós vamos fazer primeiro o tempo de oração e depois o da palavra, para dar tempo para a oração. Quando você faz isso, você está dizendo: o Espírito Santo vem agir no nosso meio, vem ouvir nossa oração, vem trabalhar no nosso coração. Sabe, quando você decide colocar a panela no fogo, existe uma expectativa de que haja um mover de Deus. Sabe aquela história de que alguém vai fazer um exame e tem uma suspeita de câncer, e você vai reunir ali no pequeno grupo, vocês vão orar com expectativa de cura mesmo. Pastor, nós vamos virar pentecostal. Não vira, eu garanto. Não vira. Que nem dizer aleluia, não vira pentecostal na hora. Fica tranquilo. Pode dizer. Pode dizer. Entende? Nós somos templo de Deus e o Espírito Santo de Deus habita onde? Em nós. É o nosso Consolador, nos guia em toda a verdade, nos lembra tudo o que Jesus ensinou. Deixe o Espírito de Deus agir. Aprenda a dar liberdade para o Espírito. E quando você está ouvindo aquele irmão reclamar pela 10ª vez da esposa, e o Espírito de Deus começa a te incomodar para dar uma palavra para ele, dê a palavra. E diga: meu querido, você já parou para pensar que talvez o problema não seja a sua esposa, mas seja o seu espírito reclamador, seja o fato de você não valorizar sua esposa como é devido? E às vezes Deus coloca isso na nossa mente, não coloca? Se a panela está no fogo, você vai ter liberdade nos relacionamentos daquele pequeno grupo para você dar essa palavra.
Eu me lembro, no nosso pequeno grupo, um irmão orando, e ele não sabia se mudava de emprego ou não mudava, e que não sei o quê. E era a segunda semana que ele estava nesse lenga-lenga. E um outro irmão, muito incisivo, tem pessoas que são assim, né? Ele virou para ele e disse, rapaz, para de orar, toma vergonha na cara e muda de emprego. É tudo melhor no outro. Só faz 2 semanas que você está orando, Deus falou alguma coisa contra? Vai lá. Aí, essa semana ele estava agradecendo a Deus porque ele mudou de emprego. Mas é justamente porque a gente tem essa liberdade do Espírito dentro do nosso grupo, que é fruto do relacionamento significativo de caminhada. Por isso que é tão importante pertencer a um grupo. E por isso que não pode ser um grupo de 20 pessoas. Num grupo de 20 pessoas, você não experimenta isso. Você se ilude que você faz parte de um pequeno grupo. Se reunir com um grupo de mais de 12 pessoas é se iludir dizendo que você faz parte de um pequeno grupo. Porque a sua experiência não é a experiência de um pequeno grupo. Você está com uma congregação. Tire as cascas. Pergunta se a pessoa do lado está afim de tirar a casca da vida dela. Tire as cascas. E tem umas feridinhas aqui, assim, tem umas coisas mais duras, mais difíceis de sair. Na realidade, é tirar as máscaras, gente. Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Na mutualidade da vida do corpo de Cristo, experimentar a cura das feridas e a libertação das prisões demoníacas. É isso que Deus quer fazer conosco. Eu preciso do calor do Espírito, da água, da palavra agindo, aquela água viva. E eu preciso estar dentro da panela com os irmãos para que Deus faça essa obra completa. E o quinto é batata sozinha não faz purê. As nossas vidas são espremidas para parecer mais com a vida de Cristo, amassado por amor de Cristo. No vídeo eu falo que uma forma é transformada em uma outra forma. E é por isso que nós viramos purê. Gálatas diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Uma nova forma de vida surge, um novo jeito de viver surge. O que a sociedade está procurando é essa nova forma de vida. Foi essa nova forma de vida que surgiu, que impactou o mundo da época, lá no primeiro século, e que continua impactando até hoje. É essa nova forma de vida. João 17, vamos ler juntos? Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Você pode abaixar a sua cabeça? A sua experiência no seu pequeno grupo tem sido uma experiência de unidade mesmo? Em que o Espírito tem liberdade para repreender, corrigir, encorajar? Quem sabe você vai sair daqui dizendo, eu vou falar com o meu líder e nós vamos multiplicar nosso pequeno grupo. Nós precisamos ter menos gente para poder trazer mais gente. Nós precisamos ter menos batatas no nosso grupo para poder trazer mais batata para o nosso grupo.
Quem sabe Deus já está incomodando você e dizendo, você que vai liderar o próximo. E eu vou te capacitar para isso. E você vai precisar procurar a liderança da sua igreja para dizer, estou disponível, quando começo. O desafio dessa tarde, no começo da tarde, é que você esteja disposto a viver algo novo no seu pequeno grupo. Você vai trazer pessoas, você vai ser mais sincero, mais transparente, você vai prestar contas, você vai exortar, animar, repreender em nome de Jesus, para que todos cresçam, para que de fato haja unidade entre vocês. É essa a sua decisão? Fique de pé onde você está. E nós vamos orar por você e pelo seu grupo. Se essa é a sua decisão, fique de pé onde você está. Com esse gesto dizendo, eu quero isso no meu grupo. Eu quero vivenciar isso no meu pequeno grupo. Fique de pé onde você está. Eu quero ter unidade, eu quero ter relacionamentos significativos, eu quero repreender e ser repreendido, encorajar e ser encorajado, abençoar e ser abençoado. Eu desejo vivenciar isso no meu pequeno grupo. Abençoa teu povo, Senhor, teus filhos e filhas, que de pé estão dizendo, Deus falou comigo e eu quero algo novo. Ó Deus, que a experiência deles seja muito especial. Que o teu Espírito confirme essa percepção dessa tarde. E que isso promova honra e glória para o teu nome, Deus. Promova a salvação de muitos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode assentar-se, irmãos. Que bênção, né? Que maravilha. Mais um momento aí do nosso evento, Vida na Vida Summit. E nesse momento, gente, nós vamos ter 3 workshops destinados aos líderes do grupo de discipulado e também discipuladores, aos que querem saber mais sobre o discipulado e também aos interessados no discipulado da língua Libras, tá? No workshop, Palavra aos Líderes do Discipulado, a ser ministrado pelo pastor Roberto Silvado, será realizado no 6º andar. Tá bom? Então, no 6º andar, vai estar o pastor Silvado com a sua esposa para responder perguntas para vocês. O outro, que vai ser ministrado pelo pelo irmão Henrique Gabriel Tille, vai acontecer aqui no templo. Ele vai falar sobre iniciando no caminho do discipulado. Tá bom? Então, se você quer ouvir o irmão Tille, vai ficar aqui. O outro é o workshop com Jesus, sem barreiras, discipulados para surdos, que vai ser ministrado pelo irmão José Antônio na sala 31. Não só os surdos, quem quer trabalhar, aprender com a língua de sinais, também podem acompanhar o irmão José Antônio, que vai estar, irmão José Antônio, na sala 31, porque o senhor pediu a TV, tá bom? E aí, depois, né, quando terminar, nós teremos, então, um intervalo de 30 minutos com o retorno aqui no templo, às 16 horas, com sorteios. Todos entenderam? Então, 6º andar, o pastor Silvado, o Tille vai ficar aqui, o Jesus Sem Barreiras, né, de língua vai para a sala 31.
tá bom? Depois vocês têm um café ali atrás, que tudo aqui tem café, tem um café, e depois às 16 horas venham para cá, porque vai ter sorteio e quiz, tá bom?